enviou para que por ele possamos viver. Logo, que Deus manifestou o seu amor enviando. Através do seu Filho, nós vivemos. Verdade prática que nos ensina. O Filho revela o amor do Pai, a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos. Logo, Nós temos como por objetivo da verdade prática é entender que Deus enviou o seu Filho por amor. Visando esse amor, nós temos a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos cristãos. Vamos para a nossa leitura em classe. Nós temos hoje 3 textos para podermos decorrer a respeito do envio ao Filho a este mundo. E nós temos o primeiro texto em João capítulo 3, verso 16 e 17. Capítulo 4, versículo 9 e também o versículo 10. E o segundo texto na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e também ao versículo 16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira Epístola de João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, não em nós, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas 4, versículo 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao mundo, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, nós iremos discorrer acerca desses 3 temas principais. Logo, nós temos o comentário e a introdução, que diz assim: no plano eterno da redenção, o Pai, quem envia o Filho para salvar o mundo, esta verdade revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revelada em profundidade, a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Logo, como olhamos o comentário introdutório, nós vemos aqui que tudo se iniciou na eternidade por meio do Pai, por meio do Filho e também por meio do Espírito Santo. Nós vemos aqui que o Pai foi quem enviou o seu Filho ao mundo para salvar. E esta verdade está revelada nas Escrituras, manifestando assim o amor do Pai, afirmando a unidade e a missão da Santíssima Trindade. E nós vamos estudar nessa lição, como vemos, o envio do Filho. Logo, nós vemos aqui
a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, revelada em profundidade a suprema expressão a expressão do amor de Deus. Logo, nós vemos que a segunda pessoa da Trindade é Cristo, que é a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude dos tempos para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Logo, veremos esta unidade triuna de Deus o Pai, de Deus o Filho, Deus o Espírito Santo na obra da salvação com respeito ao homem. Mas não só o homem, mas também de toda a humanidade. A palavra-chave de hoje é envio. Primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é o amor demonstração do amor de Deus ao mundo. O verbo grego para este amor é agapaio. É um substantivo de ágape, expressa a natureza essencial de Deus, a busca pelo bem-estar de todos, conforme usado acerca de Deus, manifesta interesses profundos concernente de um ser perfeito para seres completamente indigno. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este amor alcança toda a humanidade, incondicional, plenamente gracioso e sacrificial e absoluto. Entendendo a questão pelo qual nós acabamos de ler, para entendermos um pouco melhor acerca do amor incondicional de Deus, Deus demonstrou este amor enviando o seu Filho unigênito. Nós podemos observar Deus demonstrando esse amor por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse amor que Deus revelou por meio do Filho foi de tal maneira que João 3,16 diz que ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que no Filho crê, não pereça, mas tenha a vida eterna por meio do Filho. E é tão interessante que Deus enviou o seu único Filho, enviando ou presenteando o mundo. O presente que Deus dá para o mundo é a sua demonstração de amor por meio do Filho. E é tão interessante que o verbo grego para esta palavra, ágapon, que é um substantivo de ágape, mostrando o amor fraternal de Deus por meio do seu Filho, ao ponto deste amor não poupá-lo, mas cumpri-lo a exigência pelo qual ele veio a este mundo. Jesus demonstra este amor ágape ao Pai pela sua obediência. E Deus demonstra esse amor ao mundo enviando o seu Filho. E é algo tão interessante que essa expressão, a natureza, essa palavra ágape, é a expressão, a natureza é essencial de Deus. A expressão da natureza essencial de Deus é o próprio Filho, tendo no Filho o amor ágape, o amor fraternal, o amor verdadeiro. E é bem verdade que a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, João disse que é nisto que aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. João disse: se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus, logo você não reconhece o amor de Deus no Filho. Logo você não conhece o Filho de Deus. Se você não conhece o Filho de Deus, jamais você reconhecerá a Deus, porque Deus, Ele é a fonte de todo amor. E ele diz ainda, mais ainda, a busca pelo bem-estar de todos. E quando nós olhamos, por exemplo, o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 2, capítulo 15, versículo de número 2, Paulo diz algo fantástico. Paulo diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Paulo está dizendo: se você agrada a Deus, tenha a compreensão também de agradar o seu próximo, mas no agrado para a edificação. Se não for para agradar e edificar o seu próximo, você vai desagradá-lo. Da mesma forma, Paulo diz, nesse contexto, que este agrado aqui é para a edificação. Ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar os debilitados, os fracos, e não agradando-nos a nós mesmos. Mas ele termina dizendo: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E aí ele chega aqui: é a busca pelo bem-estar de todos. E aí Paulo está dizendo: não vise apenas em você mesmo por estar forte, mas também vise na edificação daqueles que estão fracos. E aí nós podemos dar continuidade dizendo: conforme usado acerca de Deus, manifesta interesses profundos concernente de um ser perfeito para seres completamente indignos. Manifestando interesses profundos acerca de um Deus santo, de um Deus tão justo, manifestando interesses por homens pecadores e indignos. Aí ele diz assim: mesmo Deus, manifestando interesses profundos concernente a seres, concernente ao seu ser, para com seres completamente indignos, mostrando esse amor de Deus para conosco, seres indignamente imperfeitos. Como vemos aqui no dicionário que foi publicado no ano 2000, na página 395, ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. O que ele nos ensina é que Deus não tomou iniciativa para resgatar um homem porque ele achou algum mérito ou alguma capacidade no homem. Não, de jeito nenhum. Deus não manifestou esse amor porque ele viu alguém que pudesse lhe impressionar, de jeito nenhum. Deus manifestou o seu amor porque ele sabia que só o seu filho, sendo enviado, era quem lhe agradaria. E é por isso que ele diz aqui que Deus ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Todo mérito humano diante da presença de Deus havia sido reprovado, e Paulo chegou à conclusão em Romanos 3,16, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Logo, não havia mérito no homem para agradar esse ser tão perfeito que é o próprio Deus. Mas ele diz algo tremendo aqui. Ele diz assim:
Ele enviou o seu Filho ao mundo, o mundo rebelde e perdido. Deus não viu mérito no homem, mas quando ele olha para o seu Filho, ele olha para a humanidade e vê que a humanidade era rebelde e era uma humanidade perdida. E mesmo assim Deus toma a iniciativa de enviar o seu Filho ao mundo. E o texto diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A humanidade estava em rebeldia e estava perdida, mas Deus tomou a iniciativa em enviar o seu Filho, em presentear o mundo por meio do seu Filho, e através do seu Filho o mundo fosse salvo por ele. E é algo tão notório que o capítulo de número 3, versículo de número 17 de João, ele diz algo fantástico: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele fecha dizendo: este amor alcança toda a humanidade. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, e este envio de Deus para com seu Filho não faz a exceção de pessoa, mas as pessoas fazem a exceção dele. E é algo tão extraordinário, porque ele diz que é incondicional, é pleno, é gracioso e sacrificial, e ele não encontra uma outra palavra, ele diz que é absoluto. Podemos pontuar em 4 pontos distintos: a palavra essencial, a palavra plenamente, a palavra gracioso e a palavra sacrificial. Para podermos concluir esse primeiro tópico, nós podemos ver aqui como o amor incondicional, o amor sem defeito, o amor sem fingimento, o amor perfeito. Como pleno, o amor conclusivo, o amor que executaria toda a justiça de Deus. E como gracioso, podemos pontuar como o amor gracioso, o amor da gratidão, de Cristo ser grato para com Deus. E nós podemos ver aqui também a questão sacrificial como o amor sacrificial, o amor da obediência. E como a palavra absoluta aqui, ele chega à conclusão do que está em Efésios capítulo 2, versículo de número 4 ao versículo de número 5, Paulo chega a uma conclusão extraordinária para a questão absoluta. Capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 4 ao versículo de número 5, olha o que Paulo diz: não temos cada um em vista o que é próprio seu, senão também cada qual o que é do outro. Versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo olha para os irmãos de Filipenses, Paulo olha e diz: meus irmãos, não atente apenas para o que é do outro, não atente apenas para o que é seu próprio, mas também para o que é do outro, mas tendo em vista o que também houve em Cristo. O que ele está falando aqui é que tendo em vós mesmos o sentimento, fala do amor. Tenha em vocês mesmos o mesmo amor que houve na pessoa de Cristo. Esse sentimento uns para com os outros é o sentimento do amor que repousa e que há em Cristo. E aí Paulo chega a dizer: tendo em vós mesmo. Tendo em vós mesmo, podemos pontuar em 2 pontos distintos para uma única unificação: o amor individual e o amor coletivo. Mas na pessoa de Cristo,
É algo fantástico. Porque esse amor fraternal aqui, Paulo está dizendo que haja em vocês como houve em Deus para com Cristo, e de Cristo para com Deus, e dele para a humanidade. Então pontuamos aqui esse primeiro ponto deste parágrafo, tendo em vista o amor incondicional do Pai. Como pontuamos, 4 pontos distintos. O amor incondicional. Por favor. Aí é na segunda. Então pontuamos aqui o amor incondicional, o amor plenamente pleno e também o amor gracioso. E também pontuamos como o amor sacrificial. E Paulo chega a esta conclusão do capítulo 2, versículo de número 4 e 5, para a conclusão absoluta. Vamos para o 2. A iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda, no Éden, Deus traçou um plano da redenção em Cristo, até mesmo anterior à fundação do mundo. O Filho já estava destinado para nossa salvação. Deus em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do sentimento do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade. Para compreendermos esse tópico, nós vamos observar primeiro a iniciativa soberana de Deus, mostrando que foi Deus quem tomou a iniciativa. E é bem verdade, pois quando olhamos no plano traçado no Jardim do Éden, Deus decidiu em falar com Adão. Deus toma a iniciativa em descer na viração do dia e conversar com Adão. É tanto que quando Adão peca, desobedece, transgride a lei e a ordem de Deus, ele resolve se esconder. Mas Deus continua tomando a iniciativa de buscar o homem perdido. Logo, na obra da salvação, na obra do resgate, o homem nunca dará o primeiro passo. O homem nunca vai dar o primeiro passo, ainda que você pregue, ainda que você faça o apelo. Deus sempre dá o primeiro passo. Porque é Deus que comove, é Deus que quebranta o coração de pedra, fazendo assim o homem tomar a decisão de reconhecê-lo como Salvador. Mas quem tomou a iniciativa foi Deus, por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Logo, não há espaço para o homem, a não ser o arrependimento. E nós podemos observar no plano da redenção, por exemplo, quando olhamos aqui no Jardim do Éden, Deus, ele traçou um plano de redenção em Cristo. Tudo que se iniciou na eternidade, tudo que foi ocasionado no mundo real,
como a queda do homem, a sua desobediência, Deus, na sua eternidade, suprema sabedoria, Deus sabia de tudo. E Deus sabia, conjecturando, Ele sabia que o homem ia desobedecer, ia transgredir. Mas o plano de Deus era mostrar o seu Filho ao homem. De toda a obra da criação, não era apenas a admiração dos feitos de Deus, mas a maior admiração era do reconhecimento do seu Filho. E até hoje não é a humanidade, não é a natureza, é o reconhecimento do homem para com o plano da salvação que é Cristo. E algo tão inédito que nós podemos observar, até mesmo anterior à fundação do mundo, Deus já tinha projetado um plano de redenção por meio de Cristo antes da fundação do mundo. O Filho já estava destinado para a salvação. A Trindade trabalhando em prol ao resgate do homem desobediente. E algo tão fantástico, que o Filho já estava destinado para a nossa salvação. O homem pecou, e se ele comesse da árvore, ele seria um pecador eterno. Mas Deus privou o homem de uma morte eterna, quando Ele faz a separação do homem entre a árvore, o caminho da árvore da vida, o envolvendo com uma pele e o enviando para um mundo. Era como se Deus colocasse no homem um GPS. E lá no início ou no final da trajetória deste homem, Deus iria lhe resgatar. E isso aqui é tão fantástico porque diz assim o texto aqui: Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador para cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Quando o homem cai, peca, desobedece, transgride a ordem de Deus, há um texto em Isaías capítulo 6, quando Isaías contempla o Senhor num alto e sublime trono, ele vê o Senhor conversando, e ele diz: ai de mim que estou perecendo e que habito no meio de um povo de lábios impuros, pois eu vi o Senhor, o Rei da glória. E quando Isaías diz isso, Isaías diz que ele viu um serafim que voou até o altar de Deus e tirou do seu altar uma brasa com uma tenaz e purificou os lábios de Isaías, e ele disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E os teólogos concordam que os homens não poderiam ir, porque os homens eram falhos, eram carnal. E é neste momento que Jesus se apresenta diante de Deus para o plano da redenção, para resgatar o homem que se havia perdido. Porque Deus sempre toma a iniciativa. E algo interessante que ele diz aqui, que Deus, em sua soberania, em seu imensurável amor, Ele toma a iniciativa de enviar agora o Salvador, o cumpridor, o seu eterno propósito de redenção.
Deus teria que enviar alguém que fosse compatível à sua própria natureza, à sua própria essência, porque ele foi o ofensor. E, na verdade, o homem foi o ofensor e Deus foi o ofendido. Para o plano da redenção, para o plano ser perfeito da eternidade, pois tudo se iniciou na eternidade, Deus teria que enviar alguém que tivesse a mesma natureza, a mesma essência que ele, para cumprir o seu plano perfeito. Alguém que fosse compatível. E aqui algo interessante, porque mostra o imensurável amor de Deus, de não poupar o seu filho. Mas no filho, ele viu que ele seria fiel para cumprir o plano de resgate, o plano da redenção, o propósito da redenção. E ele diz aqui que as Escrituras ratificam que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Ele está dizendo que o amor de Deus é tão imensurável por meio do Filho, que independente da atitude humana, da condição humana, esse amor de Deus é um amor imensurável. Paulo chega a dizer que o amor de Deus é tão grande que nos constrange. De nós não entendemos porque, sendo pecador, Deus ainda resolveu nos amar por meio do Filho. E é algo tão fantástico, que ele diz assim: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não havia ninguém que pudesse olhar e dizer assim: eu amo a Deus. Não havia um ser humano na terra que pudesse tomar a iniciativa. Mas Deus resolveu e se decidiu em se antecipar por meio do seu Filho para salvar o homem perdido, para, na propiciação, sendo ele primícias pelos nossos próprios pecados. E aí, quando nós olhamos a primeira epístola de João, no capítulo de número 4, versículo de número 10, ele diz: é nisto o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviando o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. João mostra aqui que quem tomou essa iniciativa de salvar e de resgatar o homem foi Deus por meio do seu Filho. E que por meio do seu Filho o mundo reconhecesse por meio do seu sacrifício. E é bem verdade que a condenação não está em não ser batizado. A condenação está ligado a não crer no Filho. Pois o texto diz que aquele que não crer já está condenado. E aí algo tão fantástico, ele diz: portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano. A iniciativa da salvação para o homem ser salvo não parte dele. Mas parte do Filho de Deus. Aí ele diz: em sua soberania e misericórdia. Isso fala da soberania e da misericórdia de Deus para com a humanidade. E a sua compaixão. Deus foi quem decidiu agir em favor da humanidade caída. Foi Deus que resolveu agir em prol da humanidade
caída. E é bem verdade que quando Paulo escreve aos Romanos 5, verso 20, Paulo diz que Deus deu a lei, sobreveio a lei para pôr limite no homem. Deus deu a lei para se relacionar com o homem. Ele diz que sobreveio a lei para que avultasse as ofensas. Mas ele diz assim, as ofensas não se avultaram não, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O homem era tendencioso a desobedecer, ainda que Deus fosse colocando as dispensações para resgatar o homem. Ele disse, não, aonde o homem caiu, a graça superabundou, ou seja, a graça jamais o homem vai quebrar. O homem não tem como quebrar a graça, o homem não tinha, ainda que o homem fosse fiel em toda a lei, ele ainda ia se pegar em falha, porque nós viemos da descendência de Adão e Eva. Mesmo assim seríamos culpados. Mas a lei era para avultar as ofensas. Aí ele diz assim, mas aonde abundou o pecado, aonde o homem caiu, superabundou a graça, o favor de Deus. O presente de Deus. Aqui fala no contexto da promessa do Gênesis 3,15. E como podemos entender esse texto? Esse contexto, Deus sempre toma a iniciativa. Jamais o homem vai dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para Jesus, como se Jesus precisasse dele. Vamos para o texto de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo de número 24. Que nos diz o texto? Romanos, capítulo de número 3, versículo 24. Diz assim o texto: Tu que te gloria na lei. Opa, estou lendo errado, eu estou lendo Romanos 2. Romanos 3, 24, calma aí, achei. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para eles mesmos ser justo e justificado daquele que tem fé em Cristo Jesus. Paulo entendeu algo que estava nas Escrituras. Paulo, na minuciosidade das Escrituras, entre Gênesis ao livro de Malaquias, Paulo olhou minuciosamente e disse: meus irmãos, eu sei de uma coisa: todos pecaram e todos carecem desta glória de Deus que é Cristo. Porque nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no seu Filho. A única forma do homem ser inocente ou inocentado do juízo de Deus, do seu tribunal, é o Filho por meio de Cristo. Se o homem não tiver fé para crer em Cristo Jesus, ele ainda permanece como inimigo de Deus.
e vai prestar conta perante o seu tribunal. E aí, quando nós olhamos o capítulo 5, versículo 8 de Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz assim: a maior prova de Deus para com a humanidade é que Ele prova o seu amor para conosco por ter Cristo Jesus morrido, mesmo nós ainda sendo pecadores. Aí ele diz algo interessante: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos debaixo da ira. E que ira é essa? Tribulação e grande tribulação. A justificação que nós temos hoje é por Jesus ter morrido e ter nos recebido dele a fé para crermos e sermos isentados do juízo. Porque o capítulo 5, verso 1, ele diz que somos justificados mediante a fé, e aí nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: agora tenha um descanso para a tua alma, porque Jesus nos dá paz pelo seu sangue. E nós somos salvos, e é algo tão interessante, que ele diz: seremos por ele salvos da ira. A ira aqui fala da tribulação e da grande tribulação. Logo nós vemos nesse contexto introdutório para terminarmos, Deus é quem toma a iniciativa. E a iniciativa que Deus tomou foi traçar o plano de salvação para a humanidade perdida. E quem executa esse plano perfeito de Deus é Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus, nós somos salvos da ira. Vamos para o 3. O envio do seu Filho e a Trindade. 3. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia de que é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu a sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Em adoção não implica a hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada e funcional relacionada no plano da salvação, o Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Para compreendermos melhor, nós vemos aqui o envio do Filho, nós vemos a unidade da Trindade neste propósito. Vemos que, embora a missão do Filho seja descrita
como o verbo ou enviar. E é bem verdade que João descreve no capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne. Diz que, capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logo, a descrição para o envio do seu filho como o verbo. E algo interessante, pois quando nós olhamos aqui, a ideia de que é de um presente gracioso de Deus. O presente gracioso de Deus foi enviar o seu filho. E nós vemos aqui o capítulo de número 4 da epístola de João, versículo 10, como nós já lemos e vemos novamente, que é nisto que o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. O Filho veio não porque nós o amássemos ou porque nós pedimos, não. Deus se antecipou e resolveu presentear o seu Filho, e ele veio como enviado, e é descrito como o verbo. E algo tão contundente, porque é como se Deus presenteasse graciosamente o mundo. Aí olhe para cá, ele diz: embora o seu amor soberano, o Pai, oferece a sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito. E isso é tão interessante porque no céu tinha anjos, querubim, serafins, arcanjo e muito mais que tem lá e veremos. Deus olha para todos eles e precisava de alguém que tivesse, não que ele precisasse, mas que ele olhasse para o mundo e visse que o mundo precisava de alguma coisa. E esta alguma coisa que o mundo precisa é Cristo. E é bem verdade que eu ouvi uma frase de um homem que ele diz: é bem verdade que quando nós olhamos para o mundo e nós olhamos para o ser humano, como se descesse de uma ladeira abaixo, e ele parasse e pudesse imaginar que nele, ainda que o mundo tivesse tudo para lhe oferecer, ainda faltaria alguma coisa. É por isso que quando Paulo chega lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, Paulo diz: rapaz, eu estava passando num aerópago e algo me chamou a atenção. No que, Paulo? É que eu vi muitos santuários, muitos altares, mas um me chamou a atenção. Que altar é esse, Paulo? Não sei, mas lá está escrito: ao Deus desconhecido. E é nesse Deus que eu vos venho anunciar. Que Deus é esse? O Deus que não habita em templo feito por mãos humanas. Por quê? Ele é tão grande que ele fez os céus, ele fez a terra e tudo que existe. Aí Isaías chuta com os 2 pés, dizendo: o céu é o seu trono, e a terra é como estrada dos seus pés. Aí ele diz assim: e que casa edificarei vós para quem eu possa habitar? E qual é o homem para qual eu olharei? Aí ele diz: para este, que não despreza a minha palavra, que tem o coração quebrantado e contrido. Para esse me atentarei. Isso é fantástico.
mostrando esse amor imensurável do nosso Deus. Aí é algo interessante porque o capítulo de número 4, versículo de número 9 da epístola de João, ele diz: é nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que amor é esse que Deus manifestou? O amor que Ele manifestou em Cristo. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Paulo diz: o mundo estava morto, o mundo estava perdido, mas Deus se decidiu enviar o Filho, e por meio do seu Filho, nós possamos ter vida e vivamos por Ele. Por isso que quando o homem saiu de Cristo, ele está morto, porque a única vida que o homem tem é Cristo. E aí vamos adiantar aqui, porque o horário já está avançado. Aí ele diz: em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Vivamos o quê? Essa adoção. E isso não implica na hierarquia da Trindade. Nós fomos adotados por meio de Cristo, e isso não descaracteriza a questão da Trindade como na hierarquia. Pois visto que alguns desdenham o reino de Deus, como lá em cima está Deus o Pai, no meio está Deus o Filho, e mais um pouquinho está o Espírito Santo. Não. E lá embaixo está a igreja. Não, de jeito nenhum. Hierarquicamente, nós sendo filhos adotivos de Deus, e Jesus como filho unigênito da mesma natureza de Deus, não implica de jeito nenhum na nossa adoção, no nosso lugar de honra por meio de Cristo, porque foi Ele que nos fez filhos de Deus, visto que o capítulo 1 de João, verso 11, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos. Ele deu o poder de sermos adotados e passarmos a ser filho. E aí, para concluir aqui, ele diz: portanto, ele diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo não implica na questão hierárquica, que possuem a mesma natureza divina. A distinção observada e funcional relacionada ao plano da salvação, o Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e a unidade da Trindade. Houve uma harmonia entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo no plano da redenção para o resgate do homem. Ele diz que uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus. Ele diz que a chegada de Cristo a esse mundo foi a forma de Deus expressar o seu amor. E Paulo expressa tanto esse amor, e ele diz no capítulo de número 2, verso de número 5 de Filipenses, quando ele diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ele chega a dizer que esse amor de Deus em Cristo foi que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E aí nós vemos aqui que, portanto, uma expressão do amor de Deus, o Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação.
Ele está dizendo, se você olhar para o Antigo Testamento, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estava lá. Se você vê no Novo Testamento, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo está. Se você olhar depois de Atos dos Apóstolos, até o dia em que vivemos agora, ele está dizendo, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo continua. Tudo num propósito harmonioso, único, em toda a história da salvação. Vamos para o 2. Subtópico 2. O Filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Indica que a vontade do Messias, a vinda do Messias a vinda do Messias no seu tempo, determinado por Deus, o Pai. A Trindade em perfeita soberania, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas, rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escritura do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Isso ensina que isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Olha que contexto fantástico. Uma vez que nós vamos estar falando agora sobre a preparação histórica e religiosa, nós vemos que o envio de Cristo a este mundo por meio do Pai não foi improvisado ou uma segunda opção. Como se Deus errasse e de última hora ele teria que traçar um plano, um projeto, para agora arrumar a bagunça que o homem fez. Não foi um improviso de uma hora para outra, não foi um jeitinho que Deus deu, não. Ele diz que estes desígnios de Deus, esse desígnio eterno, foi cumprido na plenitude dos tempos, vendo que desde Adão até o nascimento de Cristo, cumpre a plenitude dos tempos, porque Jesus é o marco zero da história. É bem verdade que quando nós olhamos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, ele diz: mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vindo a plenitude dos tempos, no momento exato, Jesus nasce, e após o nascimento de Jesus, ele nasce sobre alguém que ia cumprir a lei. E é algo tão interessante que ele destaca aqui nesse contexto. Ele diz que indica que a vontade messiânica, a vontade
do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Isso mostra que Deus sempre estava no controle de tudo e de todas as coisas. Todas as profecias correlacionadas à chegada do Messias se deu no tempo oportuno que Deus estabeleceu. E aí Paulo diz em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 6, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu no seu tempo pelos ímpios. Jesus não morreu antes e nem depois, não. Ele morreu no tempo certo que Deus estabeleceu. Aí algo fantástico aqui, ele diz assim ainda. Ele diz que a Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a expressão, para a execução do plano redentor. Então nós vemos o trabalho em conjunto, o trabalho em comum. E nós vemos aqui que, historicamente, o domínio romano que imperava na época construiu rotas, acessos, tanto comerciais, que contribuiu para a disseminação do Evangelho. Quando ele trabalha esse contexto, ele observa que na época do Império Romano que operava nessa época, Deus trabalhava por meio dos reinos da época, visto que quando nós olhamos a Bíblia, nós temos o primeiro reino que imperou na época, que era o Império Egípcio, depois veio o Império Assírico, depois o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e agora o Império Romano. Todos esses reinos, Deus operou por meio deles para a chegada do Messias, para que ele tivesse acesso e principalmente a propagação e a expansão do Evangelho. Mas ele mostra que mesmo dentro do Império Romano, no Império Grego, que a Bíblia antiga, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em alguns contextos aramaico, mas a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, depois traduzido para o grego koiné. Ele diz que tudo isso serviu para a propagação do Evangelho e também a facilidade das línguas, conhecida como popular. E visto que o judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, vendo também a expectativa messiânica que estava elevada, nós vemos que os judeus, eles rejeitaram a Jesus, porque o texto diz que Jesus veio para o que eram os seus, reconciliar o homem, reconciliar Israel novamente para com Deus, mas eles não aceitam Jesus, rejeita Jesus, rejeita o plano de resgate, porque o judaísmo operava e aí ele diz algo interessante, do capítulo 2 ao versículo de número 25 ao 28, fala do momento em que o anjo Gabriel apareceu para Maria, e fala como se deu esta chegada do Messias, como o Espírito Santo falou por meio dos profetas, como falou pela boca de Isaías, no capítulo de número 4, capítulo 7, verso 14, a respeito da chegada de Cristo. Isaías diz que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, e o seu nome seria chamado de Emanuel. E quando Jesus chega, os líderes religiosos
eles rejeitam Jesus. Diz que isso sinalizava que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Tudo que aconteceu historicamente foi Deus operando para a chegada do Messias. Inclusive até o último profeta entre o Novo e o Antigo Testamento, João Batista, nasceu com o único propósito: anunciar o caminho que Jesus viria. E alguém olhava para ele assim: João, tu não é o Messias? Ele disse: não, eu não sou não, mas após mim vem um que eu não sou digno de abaixar e tirar a sandália dos seus pés. Eu apenas batizo com água para a remissão dos pecados, mas ele não. Ele vos batizará com fogo, e o fogo ali é de condenação, e ele diz também: e ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí, chegando a esta conclusão, a defesa de Paulo ali no Areópago, no capítulo de número 17, verso 26 de Atos dos Apóstolos, pois é algo interessante quando Paulo diz assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fechado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Paulo disse assim: toda a raça humana veio apenas de um só homem, para expandir, para encher a terra. Mas ele diz algo fantástico, que é o tempo oportuno que Deus estabeleceu para o cumprimento de Cristo. Que ele diz: havendo fechado os tempos previamente ele estabelecido e os limites da sua habitação. Jesus veio no momento certo, na hora certa. E é bem verdade que o autor aos Hebreus diz no capítulo 1, diz que havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, por meio dos pais e dos profetas, e nos últimos dias, ou seja, nos tempos oportunos, Jesus nasceu. Deus não falou mais por profeta, falou agora por meio do Filho. E ainda ele vai mais além. Ele não só falou por meio do Filho, a quem ele constituiu no Filho herdeiro sobre todas as coisas. Aí ele fecha dizendo: e também ele fez o universo. Porque o capítulo 1 de João, versículo 3, João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí Hebreus diz assim: é verdade, o Filho fez o universo. Mostra a junção da Trindade. Deus trabalhando, o Filho trabalhando e o Espírito trabalhando. Tudo isso numa junção perfeita e harmoniosa entre eles. Então, filamos aqui. Estou no horário? Falta muito? Meu Deus. Deixa eu adiantar aqui, porque a gente vai falando. Vamos lá. Deixa eu terminar então essa 2 aqui. 2. Amém? O Filho nasce sobre a lei. A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sobre a lei. Já lemos? Nascido sobre a lei. A expressão nascida de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascida sobre a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi
necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Logo, quando nós vemos que Jesus nasceu sobre a lei, Jesus nasceu para cumprir a lei, Jesus nasceu como o mediador entre Deus e os homens. E é bem verdade que quando olhamos essa expressão, ele assumiu a natureza humana para cumprir as exigências de Deus, só ele como Deus, para que cumprisse a lei de um Deus perfeito. E aí ele diz que Jesus, na natureza humana, ele enfrentou e experimentou as fraquezas, ou seja, Jesus teve cansaço, Jesus teve fome. Jesus foi tentado em todas as tentações de pecado. Porque Filipenses diz que ele humilhou-se a si mesmo e ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E algo tão interessante que Isaías já tinha avisado sobre a virgem que viria, que Jesus nasceria de mulher, nascido sobre a lei. Isso significa que Jesus cumpriu as exigências mosaicas, ou seja, cumpriu nas íntegras, e isso mostra o único homem que cumpriu plenamente a lei de Deus, sem transgredir momento algum. E isso mostra a obediência e a obediência que foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor de toda a humanidade. Olha o verso de número 3, a adoção de filhos. A adoção de filhos apenas trouxe a adoção de filhos não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Cristo é o único filho de Deus por natureza. Os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum, bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi por agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos e clama Abba, Pai. Empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção intimidade. Essa adoção é intimidade e implicação. A aplicação é aplicado pelo Espírito, demonstrando novamente a atuação, a inspiração inseparável da Trindade na salvação. Logo, quando olhamos a descrição da adoção, nós vemos que nós somos adotados. E filho legítimo de Deus é Cristo por natureza. E isso é tão interessante que Jesus, sendo o único filho de Deus, ele nos adotou, nos comprou para Deus e não faz exceção de pessoa. E isso nos torna como filhos de adoção. E é tão interessante que essa prática entre os judeus era uma prática de proselitismo, quando se convertia, por exemplo, um gentio para o judaísmo. Duraria aproximadamente aí, 1 ano. Mas no Cristo sacrificial e obediente, não. Quando você o aceita como Salvador, ele te dá o poder de conceder filho de Deus. E isso é algo tão interessante que ele nos concedeu o Espírito que habita em nós, pelo qual o Espírito clama Abba, Pai. E aí, dentro desse contexto, nós podemos observar aqui que dentro dessa intimidade entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, demonstra uma atuação inseparável da Trindade na salvação, mostrando da mesma forma que Deus o Pai trabalha, da mesma forma que o Espírito trabalha, da mesma forma que o Filho trabalha, são
inseparável. E é algo tão fantástico que quando nós olhamos nesse contexto, quando Jesus, por exemplo, já estou finalizando, quando Jesus está no Getsêmani, a expressão que ele utiliza ali como pai é Abba. A expressão quando ele utiliza em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, o pai ali também é Abba. Todas as expressões correlacionadas com Deus é Abba. E assim, introdutoriamente, entendemos acerca da adoção de filhos. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Semana que vem